Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte de verbos. Não deixe de ver o vídeo anterior, está aparecendo aqui acima um card que você pode clicar e ver um pouquinho sobre verbos. Hoje nós vamos estudar sobre os modos verbais. Os verbos, eles se dividem em modos. O que seria modo? Os modos verbais é uma forma de caracterizar várias maneiras que a gente pode utilizar o verbo. Então, dependendo do significado que a gente quer dar à situação, a gente utiliza os modos verbais. Os modos verbais são três nos verbos. Nós temos uma característica, um significado que a gente quer dar, que é uma certeza. Também nós temos algo duvidoso que a gente queira falar, apresentar, e também a gente pode caracterizar uma situação como um pedido, um conselho, uma ordem. Então são esses três tempos verbais. A gente vai se dedicar no primeiro, nesse aqui, a gente vai trabalhar com a certeza e é o modo indicativo. Então o que seria o modo indicativo? O modo indicativo vai expressar uma ação que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, a gente vai estar trabalhando com uma situação real, uma possibilidade de concretização, também com uma certeza que já foi feita, que já foi comprovada. Tá? Então, o modo indicativo é uma certeza, algo que vai acontecer, você tem certeza que vai acontecer, algo que está acontecendo com um fato real. Na verdade, o fato é real com um fato, uma concretização de alguma coisa, ou também de um fato, de uma possibilidade aí, de uma informação já concretizada, comprovada. E aí a gente vai trabalhar com os tempos verbais do modo indicativo. Só lembrando que os modos verbais é maneiras de utilizar o verbo dependendo do significado que você quer dar a ele. Se esse significado indica uma certeza, a gente utiliza o modo indicativo. Dúvida a gente vai trabalhar depois, e também o significado do verbo que indica um conselho e um pedido, uma ordem. Então o modo indicativo é uma certeza. Nós temos aí três tempos verbais no modo indicativo. Nós temos o passado, que a gente não vai chamar mais de passado. Passado agora a gente vai substituir pela palavra pretérito. Então, quando eu for me referir ao passado, no modo indicativo, eu vou falar de pretérito. Aí nós temos o presente, temos o futuro. Nós vamos estudar sobre cada um deles de forma detalhada. Bem, é assim que funciona a linha do tempo. Nós temos o presente, que divide a linha do tempo. Nós temos três tipos de passado ou três tipos de pretérito. E nós temos dois tipos de futuro. Nós temos uma linha do tempo que segue uma ideia, a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, e também nós temos dois tipos de tempo aqui que foge da linha normal. A gente vai entender o porquê. Bem, o presente. O presente é algo que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora eu chamo de presente. A gente vai utilizar um exemplo no decorrer da aula inteira para você entender. Tá? A gente vai trabalhar com um sujeito chamado Pedro, ok? Para a gente entender o presente, a gente tem a seguinte frase: Pedro estuda o 7º ano no colégio adventista. É uma situação que está acontecendo agora. Quando eu utilizo esta terminação aqui, quando eu utilizo essa terminação, indica que esta ação está acontecendo agora. E aí nós temos outro tipo. Só para não deixar essa situação passar, o presente é uma situação que acontece agora, tá? Então, presente do modo indicativo indica uma situação que acontece agora. É assim que funciona a linha do tempo. Então, nós já trabalhamos o presente, aquilo que está acontecendo agora, e aí a gente vai estudar um pouquinho sobre os passados ou os pretéritos. O pretérito perfeito. O pretérito perfeito ele indica algo que acabou, concluiu. Por isso que ele chama perfeito. Perfeito quer dizer acabado, tá? Então, pretérito perfeito quer dizer que é uma ação acabada.
uma ação concluída. A gente pode dizer que o pretérito perfeito é uma ação acabada recentemente. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender. Pedro estuda o 7º ano no Colégio Adventista. É o presente. Mas quando eu digo que uma ação acabou e não aconteceu mais e foi recente, eu utilizo o pretérito perfeito. Então eu digo: Pedro estudou o 6º ano. Você pode perceber que o 6º ano é algo recente para o Pedro. Pedro estuda agora o 7º ano, mas ele estudou o 6º ano. É uma ação recente, acabada, concluída, tá? Então não se esqueça, quando eu digo pretérito perfeito, o perfeito quer dizer acabada, concluída. Aí nós temos o pretérito mais que perfeito. A gente viu que pretérito quer dizer passado e perfeito quer dizer o quê? Exatamente, concluído. Então o pretérito mais que perfeito também é uma ação concluída, só que é o seguinte: ela aconteceu, acabou um tempo antes do pretérito perfeito acontecer. Então é um passado mais longínquo, um passado bem antigo, vamos dizer assim. Então a gente utiliza essa expressão, estudar, se a gente for trabalhar com o verbo estudar. Professor, eu não entendi. Então vamos por exemplo. Vamos trabalhar o seguinte: Pedro estuda o 7º ano. É o presente, é o agora do Pedro. Uma ação recém-acabada, concluída. Mas Pedro estudou o 6º ano naquele colégio. Mas quando eu vou me referir a uma ação que aconteceu antes dessa aqui, uma situação que aconteceu antes dessa, um passado bem mais antigo, eu utilizo o pretérito mais que perfeito. Eu digo o seguinte: olha, Pedro estudou o 6º ano naquele colégio, mas lá já estudara desde o 1º ano. Quer dizer que esta ação aqui aconteceu antes desta aqui. Então, quando eu vou referir de uma ação que aconteceu antes de uma ação recente, eu utilizo o pretérito mais que perfeito. Então eu tenho uma ação que está acontecendo agora, uma ação que acabou, concluiu recentemente, e outra que aconteceu primeiramente, que aconteceu antes desse passado recente. Entendeu o que é pretérito mais que perfeito? É uma situação, um passado concluído com sucesso, que aconteceu antes de um passado recente. Isso que chama pretérito mais que perfeito. Só que você tem que tomar cuidado com os acentos, tá? Porque o acento ele faz muita diferença. Você vai entender o porquê. Por exemplo, nós temos duas palavras aqui: secretaria e secretária. O acento fez a diferença no significado das palavras. Secretaria a gente pode colocar como local onde a secretária trabalha, uma pessoa. Pais, diferente de país. Os pais moram no país, ok? Então, muito cuidado, porque quando você for usar o pretérito mais que perfeito, você não pode dizer estudará, e sim estudará, ok? Então, vamos para a próxima, pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, a gente já sabe que pretérito é um passado, né? Pretérito é passado, só que esse é diferente dos outros. O outro, perfeito, quer dizer o quê? Acabado, concluído, certo? Esse é imperfeito. Por que, professor, é imperfeito? Porque quer dizer, quando eu utilizo o pretérito imperfeito, quer dizer que a ação ela não acabou, não concluiu no passado. Quer dizer que ela se repetiu várias vezes no passado. Não foi uma ação que aconteceu e acabou. Não, ela aconteceu várias vezes. A gente consegue entender aqui com este exemplo. Quando eu digo assim, Pedro estudou o 6º ano naquele colégio, quer dizer que Pedro concluiu uma ação, acabou uma ação recentemente, tá? Então eu utilizei o pretérito perfeito. Mas o Pedro, ele não estudou uma única vez o 6º ano. Não quer dizer que o Pedro chegou lá em janeiro, fez atividade para o professor e a professora falou assim, ó, beleza, Pedro, parabéns, você passou, você pode ir para casa e você volta só no ano que vem. Não.
O Pedro, ele estudou 200 vezes o sexto ano, porque são 200 dias letivos. Então, quando eu utilizo uma ação que foi praticada várias vezes, no passado, eu utilizo o pretérito imperfeito. Por isso que ele se chama imperfeito. É uma ação inacabada que foi repetida várias vezes. Então, o pretérito perfeito é uma ação acabada, concluída. Então, Pedro estudou o sexto ano, estudou uma única vez o sexto ano, ele não repetiu de ano. Mas o sexto ano dele foi repetido 200 vezes, ou seja, 200 dias letivos. Então, ele estudava o sexto ano. Essa é a diferença do pretérito perfeito e do imperfeito. Imperfeito quer dizer uma ação inacabada, foi repetida várias vezes no passado. Agora nós vamos estudar o futuro. Nós temos aqui o futuro. Todo mundo sabe que o futuro é uma ação que irá acontecer. Você tem certeza que vai acontecer. A gente pode usar o exemplo do Pedro. Pedro estudará, ou seja, é uma ação certa que ele vai estudar o 8º ano naquele colégio. Então, o futuro é uma ação certa de que irá acontecer. Diferente do futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele é uma certeza? É, professor, é uma certeza. Só que ele depende de um passado duvidoso. Como assim, professor? Quer dizer que ele não é certo? É certo, mas depende de um passado duvidoso. Para você conjugar o futuro do pretérito, você precisa utilizar o modo subjuntivo. A gente vai estudar o modo subjuntivo numa outra aula. Só para você entender como ficaria, seria o seguinte: Pedro estudaria o 8º ano se ele estudasse mais. Ou seja, se Pedro estudasse, ou seja, se ele tivesse se dedicado, a gente nunca vai saber. Aqui a gente tem um modo subjuntivo. É algo duvidoso. Mas se ele realmente tivesse estudado mais, ele estudaria o 8º ano. Infelizmente, nessa história deve entender que ele não conseguiu estudar, né? Mas o futuro do pretérito, ele é algo certo, mas ele depende de um passado duvidoso. Então, se naquele passado eu pratiquei aquela ação utilizando o modo subjuntivo, eu vou ter um futuro certo. Então, aqui, utilizo uma dúvida para ter um futuro certo. Então, o futuro do pretérito, ele precisa de um passado duvidoso para ser certo, mais lá na frente. Então, Pedro estudaria o 8º ano se ele estudasse um pouco mais. Nós vamos ver numa outra aula o modo subjuntivo para você entender como funciona. Então, para a gente finalizar, o modo indicativo, ele tem 6 tempos verbais. Nós temos o presente, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro e o futuro do pretérito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar esse material de apoio para você estudar. Você vai ter o link, você pode baixar esse material e estudar em casa. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que a gente responde. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. Deixa seu like. É isso, muito obrigado e até a próxima.